Vamos lá, pessoal, voltando então a respeito da margem de contribuição, tá? O que é a tal da margem de contribuição? Aqui fiz um resuminho para vocês rapidinho, tá? Nós vamos falar disso melhor depois. Então tá aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu acertar aqui o lugar. Pronto. Olha lá. A margem de contribuição, ela vai demonstrar o quanto cada produto vai contribuir para o lucro da organização, tá? Então, assim, eu calculo a margem de contribuição para apurar o que é mais interessante para minha empresa vender. O produto A, o produto B, o produto C. Quanto cada produto A, o B, o C contribui para que eu tenha lucro. É mais interessante vender o produto A? É mais interessante vender o produto B? Então é para isso que serve o cálculo da margem de contribuição que a gente vai ver logo mais. E ele vai ter uma formulinha, tá? O que costuma cair na prova a respeito desse capítulo? É bem tranquilo, bem simples. Geralmente vocês vão ter que calcular a margem de contribuição utilizando essa fórmula. A gente vai ver mais uma formulinha depois, que aqui ele vai dar a margem de contribuição em a resposta em reais. Daí depois tem a fórmula de percentual de margem de contribuição, que também costuma cair em prova, e a formulinha de ponto de equilíbrio operacional, que também cai na prova. É isso que costuma cair sobre margem de contribuição nas provas, mas é tudo bem simples e bem tranquilo, tá bom? Então vamos voltar para lá, ó. Então a gente tem aqui, ó, eu até vou ler com vocês. Imagine que a empresa de bolos que a gente estava falando, né, venda cada bolo de chocolate por R$20. Não seria correto dizer que a cada bolo vendido a empresa lucrará R$20? Né? Ele está afirmando isso. Por quê, gente? Por que não é correto dizer que a cada bolo vendido eu lucro R$20? Se eu vendi e recebi R$20, vamos ver? Ele diz aqui que isso não é correto porque, como produzir um bolo custa R$6, na verdade, a cada bolo vendido entram de fato para a organização R$14. Então, isso me diz que a cada bolo que eu vendo, há uma contribuição, ou seja, uma margem de contribuição. Cada bolo vendido contribui com R$14 para o resultado desse produto. Ah, peraí, eu não entendi direito. Por que ele diz que o dinheiro não entra para a organização? Porque ele diz que dos 20 só 14 entram. Se quando eu faço um boleto para o meu cliente, eu faço de R$20. Ele diz isso porque nós já utilizamos a matéria-prima, já foi gasta. É um valor de R$6 que nós mensuramos lá no início do capítulo, naquele gráfico de pizza, que ele já desembolsou, teoricamente, né? Pode ser que ele não pagou ainda aquele boleto da matéria-prima, mas a matéria-prima não está mais em seus estoques. Ela já foi entregue para o cliente. E o que sobra de fato para a empresa, depois que ela recebe, são os R$14 referente ao restante que vai ser apurado logo mais, tá bom? Então vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais aqui para vocês acompanharem. Então aqui ele dá um exemplo pra gente, ó. A gente vai fazer trabalhar com a possibilidade de que a empresa ela vende bolos diferentes. Então ela vende um bolo de chocolate que a gente viu anteriormente, que custa R$6 para essa empresa, mas ela também vende um bolo mais bem elaborado, com cobertura, recheio e tudo mais. Aqui ela diz que nesse bolo tem morango, tem doce de leite, geleia, chantilly e tudo mais, tá? Porém, a empresa opta por vender esse bolo mais incrementado pelos mesmos R$20 que ela vende o bolo de chocolate. Só que tem um porém.
o bolo de chocolate custa 6, o bolo de morango com chantilly e tudo mais custa 12 para ser produzido. Ele tem mais ingredientes, ele é mais elaborado. Então, como é que a gente calcularia? Então, agora eu quero saber qual que é a margem de contribuição desse bolo de chantilly com morango. Eu vou fazer a mesma continha, né? Que é aquela fórmula que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vamos lá? Margem de contribuição é igual ao preço de venda menos custo variável. MC, margem de contribuição, é igual ao PV, preço de venda, menos o CV, custo variável. Voltando para lá. Qual que é o preço de venda desse meu bolo mais bem elaborado? R$20. Qual é o CV, a margem de custo variável desse bolo? R$12. Portanto, a margem de contribuição desse bolo é de R$8, ao passo que a margem de contribuição do bolo de chocolate simples é de R$14. Então, quando eu faço a venda do bolo de chocolate simples, sobram, entre aspas, para a empresa R$14. Quando eu faço a venda do bolo mais bem elaborado, recheado, sobram para a empresa R$8. Peraí, mas sobram, então é lucro? Não. Isso é margem de contribuição. Voltando a repetir, ó lá, como você vê, eu vou ler esse capítulo aqui para vocês, ó. Esse capítulo, esse parágrafo. Como você vê, este bolo contribuirá menos do que o bolo de chocolate para o resultado, pois custa mais caro produzir este bolo aqui e ele deverá ser vendido pelo mesmo preço. Mas por que ele vai ser vendido pelo mesmo preço? Porque a padaria fez uma consulta e chegou na conclusão que o mercado não iria aceitar que ele cobrasse mais caro pelo bolo, tá? Não tá muito lógico esse raciocínio aqui do livro, mas é para exemplificar para vocês que uma empresa pode sim ter situações como essa na sua grade de produtos. Ela pode ter o mesmo produto e ela pode ter ela pode ter produtos diferentes, com custos variáveis diferentes, porém ela pode vender esses produtos pelo mesmo preço, tá? Por quê? Porque ela apurou que o mercado não iria adotar a compra de um produto que custasse mais caro e que tivesse aquelas características. Mas também ela vai apurar que no produto que tem uma margem maior, a sua venda também é muito maior. Então a empresa vai fazendo esse controle. Por isso que é importante sempre aferir a margem de contribuição dos seus produtos, tá? Então, olha lá, ele fala aqui, ó, a margem com que um produto contribui para o lucro da organização, ela é chamada de margem de contribuição, tá bom? É bem tranquilo, eu acredito que vocês estão entendendo, e aqui ele vai me dar o conceito, que é aquilo que eu passei para vocês aqui na lousinha, tá? Então, vamos lá, ó. A margem de contribuição indica o quanto cada produto contribui para o lucro da organização. Por isso que chama margem de contribuição, tá? E tem a fórmula que eu passei para vocês já na luzinha anteriormente, que é margem de contribuição, MC, é igual ao preço, PV, é o preço de venda, menos o CV, que é o custo variável, tá? Muita gente confunde preço com custo, tá? Então, assim, preço é por quanto eu vendo, custo é quanto eu sacrifiquei para fabricar o produto, tá bom? E aí ele me dá aqui, ó, o cálculo da margem de contribuição nos exemplos anteriores. Então, no bolo de chocolate, ele tem uma margem de R$14 e o bolo de morango tem uma margem de 8. Então, eu posso dizer que compensa muito mais eu vender o bolo de chocolate do que eu vender o bolo de morango com doce de leite, sendo que ambos têm o mesmo preço de venda.
Isso é a forma de margem de cálculo de margem de contribuição em reais, mas nós temos também no formato percentual, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, a margem de contribuição também pode ser calculada na forma percentual. E aí tem a formulinha, essa daqui. Percentual da margem de contribuição é igual MC, margem de contribuição, dividida pelo PV, preço de venda. Depois que eu fiz a divisão, eu multiplico por 100. Por que eu multiplico por 100? Porque quando eu faço esse cálculo de multiplicar por 100, eu chego na porcentagem, tá? Se eu não multiplicar por 100, eu vou ter apenas o valor decimal. E aí eu precisaria então fazer essa continuidade para ter o número em formato de percentual ou de porcentagem, tá? Esse cálculo é bem interessante também e vai depender muito qual é o intuito da empresa, saber em que forma, né? Então, quantos por cento do bolo é a margem de contribuição? E quantos por cento do bolo ali seria o custo variável, tá? Para que eu consiga calcular o percentual da margem de contribuição, eu já terei que ter calculado a margem de contribuição em reais, tá? Sem ela não consigo, salvo se eu trabalhar com uma substituição da fórmula, ou seja, eu substituir aqui, ó, a margem de contribuição pelo preço de venda PV menos custo variável CV, que é o que a gente viu aqui, ó, tá? Eu posso fazer a substituição, pegar isso aqui e colocar aqui, com o intuito de resolver direto, se caso um exercício me pedir só o percentual da margem. E aí eu vou seguir a regra matemática. Primeiro eu vou responder essa pequena equação que vai estar aqui em cima, resolver, né? Depois que eu tiver o resultado daqui, eu vou fazer a divisão e por último eu vou fazer a multiplicação, tá? Depois a gente pega olha aqui, ó, ele vai fazer com a gente aqui a margem de contribuição em percentual do bolo de chocolate e do bolo de morango, tá? Então, quer ver, gente? Vamos colocar na formulinha aqui, ó, percentual. Vão olhando aqui que eu tô preenchendo aqui para vocês. Vou dar uma pausa aqui, ó. Vou dar uma pausa para vocês e já volto com esse cálculo.